Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Ostomias. Eu sou Isabela Gonzaga, sou enfermeira, estomaterapeuta e nesse canal eu trago algumas informações, algumas dicas que eu considero importantes para facilitar o dia a dia de quem tem ostomia ou de quem cuida de quem tem. Mas eu também entendo que para os profissionais, principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de saber desses cuidados diários com a ostomia, também é importante saber um pouco sobre as cirurgias que levam à ostomia. Uma cirurgia que gera uma colostomia ou que gera uma traqueostomia. A gente precisa ter um entendimento de como é feito esse procedimento, porque isso facilita entender o cuidado, com o que eu devo me preocupar, que tipo de complicações podem acontecer depois de uma cirurgia desse tipo. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a colostomia. A colostomia é um procedimento que geralmente é feito dentro de uma cirurgia intestinal. Por exemplo, um paciente que tem um câncer no intestino. Em alguns casos, essa região do intestino onde está o tumor, ela vai ser retirada cirurgicamente. E para facilitar, para permitir a cicatrização, pode ser necessário fazer um desvio da alça intestinal que está antes dessa região onde foi removido o tumor. Então, essa alça intestinal, ela vai ser trazida para uma abertura feita no abdômen. É o que a gente chama de colostomia. E qual o objetivo disso? Desviar o trânsito intestinal, fazer com que as fezes sejam eliminadas por essa abertura, por essa colostomia, e que elas não cheguem até o local onde foi feita a retirada do tumor. Isso permite um repouso dessa região. Isso facilita a cicatrização porque não vai ter fezes passando justamente pela área onde foi removido o tumor, onde foi feita a cirurgia. Então esse é o objetivo da colostomia, desviar o trânsito intestinal e permitir a cicatrização do tecido intestinal que foi operado. Bom, sabendo disso, imagine que você é um profissional de saúde, um técnico ou um enfermeiro que trabalha em uma unidade cirúrgica e que recebe um paciente que acabou de fazer uma cirurgia desse tipo, uma ressecção intestinal com confecção de colostomia. Que tipo de cuidados a gente deve ter? Que tipo de complicações podem acontecer? O que você tem que observar nesse pós-operatório imediato? Nesse vídeo eu vou falar sobre duas grandes complicações. A primeira é a hemorragia e a segunda é a isquemia. A hemorragia ela pode acontecer porque essa alça intestinal ela foi cortada. Então pode ser que um vaso sanguíneo tenha ficado mal fechado, mal cauterizado. E aí ele vai ficar literalmente vazando sangue. E o que a gente vai observar nesse pós-operatório imediato? Que a bolsa de colostomia ela vai encher muito rapidamente. Vai ter uma drenagem sanguínea muito volumosa nessas primeiras horas. E isso é uma situação que pode ser muito grave, porque a depender do volume de sangue que esse paciente perdeu, ele vai necessitar de transfusão, ele pode entrar em choque, ele pode inclusive ir a óbito. Então é uma situação que a equipe de enfermagem tem que ficar muito atenta nessas primeiras horas para o risco de sangramento por essa colostomia. O segundo risco que eu queria comentar é a isquemia. Deixa eu usar aqui meu manequim. O que é a isquemia? É a circulação insuficiente. A quantidade de sangue que chega para esse estômago não dá conta de oxigenar bem o tecido. E aí o que a gente vai observar? Que aquele estômago que chegou vermelho, rosado, que é a coloração normal, ele começa a mudar de cor. Ele vai ficando mais escuro, ele começa a ficar roxo, ele pode até chegar a ficar preto. E o que isso indica? Isso indica isquemia do tecido, baixa oxigenação. É uma situação de emergência que tem que ser identificada o mais breve possível, porque muitas vezes é necessário acionar o médico, acionar o cirurgião. Tem situações em que esse paciente vai precisar ser reoperado, ser reabordado, para preservar essa alça intestinal. Então, é uma coisa que também quem está cuidando desse paciente precisa ficar bem atento às alterações que podem acontecer nessa colostomia. Mas para que a gente consiga perceber esse tipo de situação
de forma breve, de forma imediata, a gente tem que estar usando um equipamento que nos permita visualizar a colostomia. O que a gente recomenda? Que no pós-operatório imediato se utilize bolsa transparente, que é esse tipo de bolsa aqui, que vai permitir que a gente enxergue o estômago. A gente vai conseguir visualizar o estômago e vai conseguir visualizar a drenagem, o que está saindo, a quantidade, o aspecto. Então, para permitir uma observação mais eficaz, a bolsa transparente é a melhor para ser utilizada no pós-operatório imediato. Além dessa bolsa transparente, a gente também tem alguns modelos que tem uma janela de visualização, que é uma abertura. Apesar dela ter essa capa que não é transparente, ela tem uma abertura que você consegue visualizar o que acontece aqui com o estômago e observar a drenagem, o que tem aqui no interior da bolsa. Então também é uma bolsa que pode ser utilizada no pós-operatório. Quando a gente utiliza uma bolsa de colostomia do tipo opaco, que não tem janela de visualização, a gente tem que retirar a bolsa todas as vezes que quiser examinar o estômago. Isso não é prático, isso pode dificultar um pouco essa observação, essa avaliação. Então, realmente, é o melhor equipamento, a melhor bolsa é a bolsa do tipo transparente para a gente conseguir observar o tempo todo o que acontece com esse estômago. E a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é justamente essa, que a gente lembre que a cirurgia intestinal geralmente é um procedimento complexo, é uma cirurgia de grande porte, que a gente tem que estar atento ao paciente como um todo, observar a questão hemodinâmica, sinais vitais, a parte respiratória, nível de consciência, tudo isso tem que ser avaliado, porque é um paciente potencialmente grave, é uma cirurgia de grande porte, que exige muitos cuidados, muita monitorização, mas a gente não pode deixar de prestar atenção à colostomia, tá de olho nessa bolsa, porque essas complicações podem acontecer e a gente, principalmente na equipe de enfermagem, tem que estar muito atento a esse tipo de risco que o paciente corre. Hemorragia e isquemia são duas grandes complicações que podem acontecer no pós-operatório imediato e a gente tem que estar ligado nisso. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com quem você sabe que precisa desse conhecimento e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!